se você está vendo essa fotografia da máquina tombada e o seu diagnóstico é que foi erro de operação, categoricamente eu já vou falar que tudo indica que não foi erro de operação. Eu espero que você curta esse novo quadro que é o Nas Ideia. Muitas pessoas me mandam um monte de coisa aí no WhatsApp, me marcam nas redes sociais. E aí, Adriano, o que você acha disso daqui? Cara, você viu isso daqui e tal? E aí eu respondo as pessoas no privado, eu sempre coloco lá inbox e tal, sobre a lei, o que diz e blá blá blá. E um amigo falou, cara, o que você esclareceu para mim pode esclarecer mais um monte de gente. Essa curiosidade minha pode ser a curiosidade de mais um monte de gente. Por que você não faz conteúdo sobre isso? Legal. Então nasceu o Nas Ideia. Então vamos falar sobre essa máquina tombada aí. Bom, tudo está indicando aí que foi um problema de logística da obra, tá? Normalmente, tá? A maior parte dos acidentes que eu vejo dificilmente é erro de operação, tá? Dificilmente. Normalmente é erro de logística de obra. Então, vamos lá. Se você reparar, a máquina ela tá com uma vala cavada embaixo dela. É impossível um operador conseguir cavar por baixo da máquina uma vala rasa de um lado para o outro. Então, o que nós podemos deduzir? Isso é comum pra caramba acontecer, tá? O operador veio cavando a vala. Quem estava responsável pelo trabalho comeu bola, deixou ele cavar demais ou deixar rasa demais, tá? E o operador teve que ir lá voltar porque faltou 20 ou sobrou 20, enfim. E aí é que está o problema, é na volta, tá? Por que não é culpa do operador? Porque esse papo de que ele não deveria ter voltado. O operador está cumprindo ordens, tá? E isso não é responsabilidade do operador em si. Então eu vou explicar isso agora para vocês com NR, tá? De quem que é a responsabilidade real sobre o assunto. NR 18 6.3, ela diz o seguinte: os serviços de escavação, fundação, desmonte de rocha devem ter responsável técnico legalmente habilitado. Esse legalmente habilitado não é o operador, tá? O operador não é legalmente habilitado para as questões técnicas da coisa. O operador é responsável apenas pelo equipamento e como executar a aplicação do equipamento. Então, por exemplo, um exemplo é fazer esforço com a máquina em cruz, fazer corte dando pancada. Então, esse tipo de coisa, tá, com o equipamento é responsa do operador, ok? Mas, sobre o que vai ser feito, isso não é responsabilidade do operador, tá? Tem uma pessoa que, inclusive, ganha mais do que o operador exatamente para essa logística aí. Então, ó, vamos lá, NR 18.6.5. Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 m deve ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. Então, basicamente, aqui você tem duas opções. Ou você põe escoras ou não põe o peso na borda. É fatal, é fácil, é binário isso, né? 0 e 1, sim ou não. Então essa é uma regra na NR e vou fazer uma pergunta para você. Em qual situação é exceção de acordo com a NR? De acordo com essa NR que a gente leu. Então é só você prestar atenção na seguinte parte aqui, ó. Devem ter estabilidade garantida. Então aqui a gente tem uma pergunta muito simples. Você garante a estabilidade? Está garantido 100%? Talvez vai tombar, então tem que escorar ou a máquina não entra lá, certo? Eu acho que aí é que vai. Você vai segurar a bronca?
sabe? E aí é que quem tem que se perguntar isso é quem é o responsável que está mandando a máquina ir lá, certo? Existe o risco? Existe, pode ser que caia. Então a máquina não pode ir lá, certo? Não é o operador que tem que dar essa opinião, não. Então vai para você que é técnico de segurança. A segurança é sua obrigação. Não, isso não está em lugar nenhum na NR. A segurança é obrigação da empresa, mas ela é do interesse do cooperador. Então, isso eu costumo sempre falar nas aulas que eu dou, é o seguinte: quem é que tem obrigação com a segurança? Empresa. Ponto final. A empresa tem que garantir um cenário seguro. Quem é que tem que estar interessado na segurança? Ambos. Eu tenho que estar interessado na minha segurança, certo? Porém, o funcionário ele é limitado no sentido de segurança. A empresa não é, tá? Então, a empresa ela pode dar uma ordem de falar, não põe a máquina aí. O empregado jamais pode falar, eu não vou pôr a máquina aí, tá? E isso eu sei na prática, eu sou operador, tá? Eu sei na prática dessa realidade. Você tem o direito de recusa. Conversa fiada. Conversa fiadaça, tá bom? E eu tenho experiência própria disso, eu paguei para ver, tá? Eu já fui várias vezes promovido por fazer serviço inseguro e eu já fui uma vez demitido por me omitir. Já aconteceu, tá? Então eu vou falar da minha demissão. Eu tinha que fazer um serviço que era inseguro para aquele momento. Era descer uma perfuratriz num local que não era para descer naquele momento. A minha máquina não estava estável e tal. E eu falei, não posso descer agora. Eu tenho que carregar os caminhões e tal. Depois eu desço, porque ia cair eu com perfuratriz, com tudo lá embaixo. E aí interpretaram, o cara tá de mal vontade, ele não quer trabalhar, ele é vagabundo. Fizeram todas as interpretações possíveis sobre mim. E o que aconteceu foi que aí não deu para descer, tá? Daria para descer em outro momento, não naquele, tá? Era inseguro, beleza. O que aconteceu? O Adriano foi mandado embora. Sim, eu fui mandado embora. Por que eu não estava ligando? Em primeiro lugar, eu saí num dia, eu entrei no outro dia, literalmente, tá? Eu fui mandado embora num dia, no outro eu já estava em outro lugar. Eu estava numa situação confortável, tá? Beleza. Mas agora a minha pergunta é a seguinte: e o cara que está com medo de ser mandado embora? Adriano, mas entre a vida, alguém mandar você enfiar a cabeça na linha do... Gente, que discurso mais merda é esse, cara? Sério, esse é o mais merda que eu já escutei assim. E se mandarem pular da ponte? Gente, cara. Isso é feio pra caramba. O cara que tá começando, ele é constrangido, cara. O cara é um soldado, ele não quer ser desertor, não. Existe o código moral ético do cara, entende? Lá dentro, a honra do cara. E aqui eu vou fazer uma perguntinha agora. Bom, peraí. Então, se eu não quis fazer, eu fui demitido, outro cara fez, significa então que não era inseguro. Eu que sou um merda. Eu que sou um operador fraco. Bom, nas outras vezes que eu fiz os serviços inseguros, e teve uma vez que eu fiz e tinha vários operadores que não queriam fazer. Um se negou, o outro se negou, só que eu não sabia disso. E me tiraram de uma outra obra, eu fui lá e executei o trampo. Eu desci uma pirambeira lá e tal. Depois eu soube que todos os outros caras tinham se recusado. Eu fui lá e fiz. Espera aí. Os outros não fizeram, eu fiz. Então não era de risco. Os caras eram uns merda, era isso mesmo? Vocês estão vendo que o serviço nunca é de risco até que aconteça uma merda? Ou seja, se eu tombo com a máquina, porra, era de risco e você não viu, hein? Aí eu viro um assunto de DDS, tá ligado? Aí pegam todo aquele conteúdo e você vira o quê? Estatística de DDS. Mas nunca vira estatística de DDS que o cara foi mandado. Vira como ele foi um irresponsável, que ele não deveria ter feito, tá? Então,
quando você vê um acidente de operador, presta atenção, muda sua ótica, tá? Inclusive, quando eu estou ministrando, tem uma coisa que eu sempre sou repetitivo nisso. Eu faço uma pergunta para o pessoal: por que vocês estão aqui, nesse lugar? E por que vocês estão nesse horário? E eles ficam sem resposta, normal. E a minha resposta é simples, porque eu mandei. Eles não têm vontade própria de falar: não, ó, eu só quero assistir a minha parte meio-dia. E eu quero assistir debaixo da árvore tal. Não, é onde eu falo com alguém fala com outro e tal, e a coisa acontece. Então vocês têm que tirar isso de mente, tá? Aponta para a pessoa certa. Quando vocês veem um acidente, primeira pergunta que vocês têm que fazer: quem botou ele lá? Porque o cenário não deveria ser aquele. Essa é a primeira pergunta. E não, como é que esse operador entrou aí? Essa é a pergunta errada. Quem botou ele lá? Tá? Essa é a pergunta certa. NR18 6.8. Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade medida a partir da borda do talude. Então, você vai fazer uma vala de 2 metros, você tem que jogar o material 1 metro longe da borda, tá? Isso tá na NR também. E aí nessa foto você vê que tá limpinho em volta, até aí show, tá? Agora, não se confunda com isso daqui, ó. NR18 6.9. Os taludes com altura superior a 1,75, tá, devem ter estabilidade garantida. Bom, lá atrás a gente estava falando sobre 1,25. De repente agora 1,75. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Todo talude ele tem que ser dimensionado, calculado, tá, para esse fim. Porém, qualquer vala, caixa, essas coisas, 1,25 você tem que taludar, é uma opção, ou a outra opção é escorar, tá bom? Deu essa fundura aí, 1,50 por exemplo, então você tem que calcular isso, tá? E aí uma outra coisa é que a estabilidade ela tem que ser garantida. Então o que você tem que fazer? Garantir que aquilo não vai cair, tá bom? Então você tem a situação de escorar, se é algo que está caindo. Ah não, Adriano, olha, ele tem uma estabilidade que ele se segura sozinho, mesmo que for em pé. Cortei 1,50 e em pé tá garantido, não cai. Tá, mas se eu pôr peso em cima, corre o risco de cair? Corre, então não põe o peso em cima. Deixa só aquilo dali. Acabou. É simples assim, tá bom? Então faça direito para que não precise voltar. Se tivesse rampado, tá? E isso não é o operador que escolhe. Outro lance também. Não, eu vou cavar e eu vou rampar porque a NR fala. Operador não opta sobre isso, tá? Não, por quê? Porque muitas das vezes isso dá problema de custo, tá? Vai demorar para fazer o talude, você vai fabricar mais terra, então existe tudo isso. O operador vai ser mandado embora por querer fazer o certo e vai entrar um operador que vai ser obediente e vai ficar, tá bom? Então, por isso que eu falo, o operador ele não tem essa autonomia toda também, pessoal. Não tem, tá? O operador ele é um cara mandado. Só que quando tudo dá errado, o pessoal põe aqui, ó, não, você podia. Não podia, tá? Da sua ótica em relação ao seu companheiro de trabalho, cara. Vocês sabem que tudo que eu falei aqui é verdade. Por quê? Porque eu não sou um cara de fora, eu sou um cara de dentro. Eu tenho orgulho de falar, eu sou operador, cara, tá? E a minha ideia é que com o meu crescimento eu consiga trazer uma nova realidade pra gente, sabe? Onde o constrangimento se acabe, porque isso é bom para todo mundo. Acidente não é bom para a empresa, tá? Então, acidente é prejuízo para a empresa para, a empresa responde não sei o quê. Então, tudo que eu estou fazendo não é... Hoje eu estou trabalhando numa empresa, numa outra posição, e a minha ideia é exatamente... proteger a empresa, sabe? A minha ideia é exatamente essa, é que a gente tenha uma mentalidade de segurança real e não de uma segurança de estética, sabe?
que é estética, que é aquela coisa, ninguém pode ver isso, isso é feio, isso é feio. Quantas vezes eu já saí de flagrante em obra? Quantas e quantas e quantas vezes? Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, ó, que é fugir do flagrante. Dá uma olhada nesse vídeo e a gente encerra por aqui, tá bom? Ó, esse vídeo é muito antigo, tá, pessoal? Então não começa a deduzir o nome de quem foi, nada não. Eu só guardei ele porque eu sabia que um dia eu ia usar. Vocês sabem qual que é o nome daquele trabalho que tá acontecendo ali, ó? Pediu pra me dar uma ajeitadinha. Sabe qual que é o nome daquele trabalho ali? Aquele trabalho se chama Fugir do Flagrante, tá? Eu vou explicar por quê. Ali em cima onde tá esses caras, deixa eu descer a máquina aqui pra vocês entenderem. Ali era uma central de injeção, tá? Do pessoal que faz perfurações. Olha onde ela tá. Isso foi mudado da noite pro dia. Isso foi ontem à noite, nós mudamos pra cá, ó. Olha lá, onde eu tô botando o cimento agora. Olha lá o pessoal lá, tá vendo? Essa central ali que vocês estão vendo, olha ali, ó. Essa central ali, ó, onde tá essa galera aí, ó. Olha lá, eles vão descarregar o cimento. Essa central ali, onde tá aquelas maquinários azul, aquelas coisas ali, ó, tava exatamente lá em cima, tá? Por que essa mudança na correria? Por que tem que correr? Porque hoje vai ter auditoria, o pessoal do Ministério do Trabalho vai vir fazer uma fiscalização na obra, tá? Então, qual que é o nome que eu dou para esse trabalho? Esse trabalho é Fugir do Flagrante, porque nós ficamos ali em cima basicamente um mês, todo mundo sem proteção, todo mundo naquela altura ali e não houve incômodo algum. Aí o pessoal fala, a gente vai fazer uma vistoria. Aí no dia da vistoria, então nesse dia em diante começa a se falar em segurança, entendeu? Ou seja, o medo não é o peão se machucar, o medo é multa, é nota, é qualquer outra coisa. Existe o dia da segurança, é como o Natal, é o dia de fazer boas ações, né? É o dia que as pessoas lembram de fazer doações e tal, entendeu? Então, o dia de fazer boas ações é o dia em que vai ter uma vistoria do pessoal aí da segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho. Mas essa central ela foi mudada ontem à noite, a gente 5 horas da tarde, 5 e pouco, eu parei o meu serviço aqui de carregar os caminhões e tal, fiz esse platô aqui para poder, aí ontem mesmo à noite eu fiquei até mais tarde para poder mudar essa central, para jogar tudo para baixo. E agora a gente está correndo para mudar o cimento. Então vamos lá. Quem é que poderia se recusar a não trabalhar naquela condição ali? Essa é a minha pergunta. Já que dizem no DDS, não, se for uma condição, mas tá bom, de acordo com as normas de segurança, aquela condição tá errada. Tanto tá errada que teve que correr para mudar ela, tá certo? Ela tá errada. Tá bom, mas isso fica nas costas do empregado? Quer dizer, então é o colaborador que tem que tomar a decisão de falar, eu não vou trabalhar? Ou isso na verdade está sendo um discurso covarde? Porque na verdade, para mim, quando você põe uma responsabilidade na pessoa que não deveria ter, com um terror psicológico, para mim isso é um discurso covarde. O cara quer que tire essa caixa daqui. Tira, ué. Nós somos mandados, ué. Tira, nós faz dentro do tempo, né? Vai tirar o cimento primeiro, não vai? Vai tirar o cimento primeiro. Tem que fugir do flagrante lá primeiro, né? É outro flagrante. Então, nós hoje é dia de fugir do flagrante. Aí nós tiramos isso daí, entendeu? Pode ficar tranquilo, acabando lá. Tá bom. Onde você mandar. A gente fica por aqui. Até o próximo Nas Ideias.